Olá, meu nome é Zayane Marins, sou do primeiro período do curso de Psicologia e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a cultura, sua relação com a sociedade, especialmente a cultura imaterial. Bem, o antropólogo Taylor definiu cultura como aquele todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, direito, costume e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, podemos entender cultura como tudo aquilo que uma sociedade constrói ao longo do tempo para a integração dos sujeitos e para atender as demandas de determinada sociedade. E também podemos entendê-la como todo esse conjunto de valores, hábitos e costumes que uma sociedade tem como importante e relevante para si. E a cultura, ela está constantemente sofrendo mudanças, ela não é algo estático, seja através das relações com outras culturas de outros povos, ou até mesmo internamente, quando os próprios integrantes daquela sociedade mudam suas necessidades, seus anseios, fazendo com que a cultura evolua de alguma forma. E as pessoas de determinada sociedade, elas agem como determinantes ativos da formação da cultura, e não como apenas receptores estáticos. A própria sociedade determina normas, regras que vão direcionar as suas expressões culturais, e são essas regras e normas que vão dizer como aquela determinada sociedade se comporta, se relaciona, se veste, enfim, se comunica no geral. E essa relação entre a sociedade e a cultura passa a ser algo dinâmico, né? Porque certas demandas vão de encontro a regras e normas já existentes e acabam fazendo com que isso gere mudanças em novas escolhas e novos posicionamentos, e o que influencia diretamente na cultura. Então a gente pode concluir que o ser humano ele não é apenas receptor da cultura, e não é só a cultura que influencia no comportamento da sociedade, mas o contrário também acontece. A sociedade influencia determinantemente na formação da cultura. E a cultura, é importante a gente também entender que ela pode ser tanto material, ou seja, algo que pode ser tocado, pode ser visto, e também pode ser imaterial, ou seja, algo que é intangível, né, que não existe no mundo físico. E quanto a isso a gente pode entender tradições, ideias, valores que são importantes e valorizados para aquela sociedade. A Unesco também lá em 2005 destaca que o patrimônio imaterial cultural é importante não apenas por suas manifestações culturais, mas também pelos saberes, pelas técnicas, pelo conhecimento que é transmitido ao longo das gerações. E isso influencia diretamente na forma que uma sociedade vive. É importante não só para os grupos majoritários, mas também para os minoritários, não só para os países desenvolvidos, mas também para os países em desenvolvimento. E trazendo para o contexto brasileiro, nós também temos uma grande diversidade de cultura, não só imaterial, mas também material. E isso muito se dá pela grande influência, né, de outros países no nosso território. Alguns exemplos disso são os saberes e técnicas relacionadas às plantas medicinais, à natureza, por exemplo, que foram transmitidas pelos indígenas, as festas que a gente comemora até hoje, como São João, como Carnaval, que foram trazidas também pelos portugueses, a cultura africana, né, que foi também grande pilar para a nossa cultura hoje, influenciou em muitas coisas, por exemplo, nas músicas e danças, né, como axé, como frevo, como samba, enfim, a gente tem uma grande diversidade de cultura trazida por esses outros países que influenciaram aqui no nosso país. Nós podemos citar, por exemplo, a capoeira, né, que era ensinada aos africanos escravizados como forma de resistência à opressão que eles viviam relacionada aos seus proprietários. A capoeira, ela misturava dança, passos e tudo com a luta, porque era uma forma de eles não serem impedidos de praticar, né? Parecia que eles estavam ali mais dançando, mas fazendo algo cultural, do que treinando algo para resistir aos ataques que aquele povo estava fazendo contra os africanos. Bom, e a prática da capoeira é realizada em uma roda de pessoas, onde utilizam-se instrumentos, cantorias, e os capoeiristas ali no centro demonstram suas técnicas, seus passos, como por exemplo chutes, rasteiras, de maneira ritmada e até coreografada, né? E apesar de por muitos anos ter sido proibido no Brasil essa prática, em novembro de 2014 foi consagrada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A feijoada, por exemplo, é um prato que é extremamente difundido no Brasil hoje em dia, mas poucos sabem que a sua origem veio lá das senzalas, quando os senhores comiam as melhores partes do porco e sobrava as partes mais desprezadas para os escravos comerem. Afinal, que pessoa nobre queria comer pé de porco, orelha de porco, língua? Claro que não. Mas os escravos viram essa oportunidade de juntar com feijão preto e foi daí que se difundiu esse prato que hoje em dia é tão amado aqui no Brasil e faz definitivamente parte da nossa cultura e da nossa identidade. E agora, já caminhando para o final, nós podemos analisar também uma cultura que é até um pouco mais recente se comparada às outras citadas anteriormente. E assim, a forma de viver da sociedade mudou completamente em todo o mundo a partir dos avanços da tecnologia. E esses avanços influenciaram na saúde, na educação, na economia, na sociedade, nas interações entre os sujeitos, nas relações interpessoais e até mesmo na forma de se desenvolver de um próprio sujeito, de um próprio indivíduo. E essa nova era foi chamada de cultura digital, que está predominantemente no campo imaterial, né, visto que as maiorias das suas interações e suas expressões são feitas através do mundo virtual. E trata-se desse mundo de informações que são trazidas pelo uso da tecnologia, das redes sociais, onde as pessoas não só consomem passivamente esses conteúdos, mas também elas podem criá-los e influenciar a visão do outro de alguma forma através dessas expressões no mundo digital. E esse novo tempo tem dado bastante espaço para muito estudo, muitos questionamentos, porque não se sabe, por exemplo, quais serão os impactos desse avanço tecnológico a longo prazo, né? Nesse momento, nós já vemos algumas consequências positivas e negativas, mas daqui a 50 anos não sabemos como será exatamente o ser humano, as relações sociais, depois de todo esse avanço digital. E fato é que hoje existem muitas possibilidades de interação entre as pessoas de diferentes culturas, favorecendo assim a diversidade cultural, né? E provando também que não só a cultura influencia na sociedade, mas a sociedade também influencia muito na cultura.